sabe que uma das características, né, do ministério de Jeremias, né, foram as visões, né, as ordens das mais diversas que Deus deu ao profeta, né, como ilustração para que o povo entendesse o recado, né, que Deus queria trazer ao seu povo. Então, Deus ele usou ilustrações, né, Deus deu algumas ordens meio que diferentes, né, tá lá na nossa introdução no livro, você pode acompanhar. A marca especial do livro do profeta Jeremias é o uso de boas ilustrações, está lá no seu livro. Desde a panela de fogo, né, que está lá em Jeremias 1, até o cinto de linho enterrado à beira do rio, por meio de potes quebrados, de cestos de figos, de um jugo de madeira nas costas, podemos estudar sobre a ação de Deus por intermédio do profeta no meio do povo. Mas de todas as ilustrações, a mais memorável aparece no capítulo 35, que é essa que nós vamos estudar hoje. Então, você vê aí que Deus ele sempre usou, é uma característica do livro de Jeremias, o uso de ilustrações, né? E isso vem de encontro, muitas vezes, naquilo que o povo precisava ouvir, né? Era como se fosse um choque, né? Deus querendo acordar o seu povo. A gente vê que, algumas vezes, o povo entendia o recado, mas logo voltava ao que estava fazendo de errado, né? Como naquele episódio lá onde Deus pede para eles liberarem os seus escravos, né? Devido àquela lei que existia no Antigo Testamento. Só que eles faziam o voto e logo eles desistiam do voto, né? Voltando atrás. Então, um povo sempre vacilante, sempre voltando atrás em pecado, e Deus sempre usando aí o seu profeta para trazer a mensagem. Eu destaquei aqui, para a gente poder, antes da gente começar a entrar na lição, eu destaquei uma curiosidade. Nesses acontecimentos que nós vemos aqui agora, a panela de fogo, por exemplo, né? Se você for fazer um paralelo, se você pegar lá Jeremias 1, 13, você vai entender que logo no início tem uma palavra de Deus, né? Dizendo assim, Jeremias, né? Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo, que vês? Né? Deus faz uma pergunta a Jeremias, que vês? Lá em Jeremias 1, no episódio da panela de fogo. Aí se você pegar lá o episódio do cinto de linho enterrado, lá em Jeremias 13, a partir do verso 1, também tem uma outra palavra de Deus dizendo, assim diz o Senhor, vai e compra, né? Ou seja, Deus dá uma ordem ao Jeremias. Aí você vê lá na situação onde tem aquela ilustração dos potes quebrados. Jeremias 19, a partir do verso 1. Aí tem uma palavra dizendo assim diz o Senhor, vai e compra. Ou seja, tem uma outra ordem dada a Jeremias. No cesto de figos, que está em Jeremias 24, versículo 1, diz assim, fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos. Ou seja, Deus também dá uma outra visão a Jeremias, mais uma visão a Jeremias. Jeremias viu que o Senhor o fez ver, né? Jeremias não viu o que ele queria, né? Jeremias ele viu aquilo que Deus permitiu quisesse que ele visse. Então, e tem também a ilustração do jugo de madeira, que está lá em Jeremias 27, a partir do verso 1. Veio da parte do Senhor esta palavra de Jeremias. Assim diz o Senhor, fazei correias e canzis e põe no pescoço. Ou seja, Deus também dá uma outra ordem a Jeremias. Então, o que a gente pode tirar de ensino, né? Somente analisando esses começos, né? Os inícios das ordens, das visões que Deus dava a Jeremias. Qual o paralelo que a gente pode traçar? Né? Qual a mensagem que a gente pode tirar desses inícios, né? Dessas ilustrações? Eu queria fazer esse paralelo das experiências que Jeremias teve com Deus, com as nossas experiências, com as experiências que nós temos com Deus, nós cristãos, a igreja, né? Por que Deus diz a Jeremias, o que vês? Né? Muitos líderes religiosos, né, muitos cristãos, eles não querem ver o que Deus está lhes mostrando, e muitos também não querem fazer o que Deus está lhe ordenando. Porque aquilo que estão vendo ou ouvindo, da parte de Deus, pode estar indo contra o que pensam e o que fazem, né? Ou seja, é um alerta de Deus, irmão. O Evangelho, ele precisa nos incomodar, né? Então, muitas vezes, quando o Evangelho nos incomoda,
quando a palavra de Deus incomoda os líderes, né, alguns líderes, a tendência é a gente se esconder, a tendência é a gente querer ver aquilo que a gente deseja, né? Você vê vários exemplos aí na Bíblia, né? O profeta Jonas recebeu de Deus uma missão e fugiu, né? Então, muitos não querem fazer e nem ver o que Deus está mostrando, porque aquilo vai de encontro, né, ao que eles desejam, né, aquilo que os traz um conforto, né? A palavra de Deus ela precisa nos confrontar. A palavra de Deus ela tem efeito na nossa vida quando ela começa a nos tirar da zona de conforto, né? Um pastor aí que eu sigo na internet, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz que o problema hoje do evangelho é que ele está sendo muito aceito, né? Estão amoldando o evangelho da maneira que o homem ele deseja ouvir, da maneira que ele deseja absorver. O evangelho hoje não tem incomodado mais, né? A palavra de Deus, né? Principalmente o evangelismo, né? Ele se tornou uma coisa assim muito light, né? Jesus vai te abençoar, Jesus te ama, e de fato ele vai abençoar, ele nos ama, mas a palavra de salvação, né, muitas vezes tem ficado de lado, né? O juízo, né? Aquilo que Deus vai trazer àqueles que não aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador. Então é importante a gente entender e frisar, né, que a gente precisa ver e fazer aquilo que Deus está mostrando para nós, né? Fiz um paralelo aqui, o Evangelho de Jesus, o Evangelho bíblico, Jesus ele sofreu, né, durante 3 anos e meio que ele esteve aqui conosco na Terra, em forma de homem, né? Ele sofreu bastante, né? Ele entrou no templo, virou as mesas dos cambistas, ele foi apedrejado, ele foi perseguido, né? Diversas vezes queriam matar Jesus, ele sempre escapou porque ele tinha um propósito maior, né, de estar ali na cruz. Você vê aí o Evangelho de Paulo, né? Paulo foi chamado de peste pelo povo judeu, né? O Evangelho de Pedro, o Evangelho de Estevão, né? Estevão foi apedrejado fora do Sinédrio, né? Por ter tido uma pregação contundente. Então você vê esses homens, né? O próprio Cristo pregando o Evangelho, você vê que há uma dificuldade, né? E não foi tão fácil, há uma rejeição. Aí hoje eu olho para o Evangelho do sabor de mel, né? O Evangelho da restituição, traz de volta aquilo que é meu. O Evangelho das palavras eu não aceito, eu determino, eu declaro, eu decreto, né? Aí, muitas vezes, nós, para um familiar ou para alguém que a gente ama, a gente diz, todos nós somos filhos de Deus, né? Para a gente poder evitar aquela conversa do plano de salvação. Então, a gente negligencia, muitas vezes, a verdade, né? Para nós não termos conflito, né? Deus não vai tem aquele velho jargão que muitos de nós repetimos, eu queria que você prestasse atenção, a gente muitas vezes fala assim, Deus não vai dar um fardo maior do que eu possa suportar, né? E a gente às vezes usa esse jargão e os incrédulos também usam esse jargão. Só que a Bíblia nunca quis dizer isso, né? O fardo sempre vai ser maior, a verdade é essa. Aí você vai me dizer, poxa, professor, mas em 1 Coríntios, né? Até vou abrir lá para a gente poder fazer uma exegese desse texto, queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 13. A gente precisa aprender a interpretar a Bíblia, né? Pedir a Deus a direção, pedir a Deus discernimento para nós interpretarmos a Bíblia. Então, a gente repete esse jargão, Deus não vai dar um fardo maior que eu possa carregar. Aí a gente vai e faz um monte de besteira, né? Então, a gente precisa compreender o que quer dizer essa palavra, o que Paulo quis dizer lá em Corinto, quando ele disse essa palavra. 1 Coríntios 10, versículo 13. Olha o que Paulo diz. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, também dará o meio de saída, né, o livramento, para que possais suportar. Então, veja o que Paulo está querendo dizer. Primeiro que Paulo não está pregando para os incrédulos. Paulo está pregando para uma igreja, a igreja de Corinto. Todos sabem que a igreja de Corinto é uma igreja muito equipada espiritualmente, né? Todos os dons, falavam em línguas, profetizavam, só que existia uma coisa que atrapalhava os coríntios, que era a carnalidade, né? A igreja de Corinto era uma igreja, apesar de ter todos os dons, apesar de ser uma igreja aparentemente espiritual, era uma igreja muito carnal, não existia muita divisão na igreja, pecados escondidos,
né? Então, Paulo está dizendo ali, ó, temos que aprender, né, a interpretar a Bíblia. Olha o que Paulo está dizendo. O fardo sempre será maior do que possamos suportar. A diferença é que, se estivermos em Cristo, Deus proverá juntamente com a tentação o livramento. Então, se nós estivermos em Cristo, nós estivermos colocando em Deus as nossas fraquezas, né, se a gente estiver caminhando com Deus. Mesmo porque tentação é para quem luta contra o pecado. Para quem vive numa vida pecaminosa, longe de Deus, o pecado é normal, né? O pecado é um estilo de vida, não é uma tentação. Tentação é para aquele que briga contra o pecado. Então, Paulo está falando da igreja de Corinto, né? Ou seja, para que possamos suportar as tentações, é preciso receber de Deus o livramento. Quem nos dá o livramento? É Deus. Então, repetimos esse jargão achando que esse mantra irá nos livrar da queda, né? Logo, estamos lá, outra vez, caídos, no mesmo pecado, e ficamos frustrados achando que conosco esse jargão não dá certo, né? Então, esse livramento que Paulo se refere são as lutas internas e travamos contra o pecado que habita em nós, né? Não são as lutas externas. Ah, poxa, crente, então Deus não vai permitir que eu pegue coronavírus, né? Deus não vai permitir que eu fique em depressão, né? Nós cristãos não estamos livres, né, desses acontecimentos externos. Esse livramento que Paulo se refere é um livramento interno, né? Aquilo que faz com que a gente caia em pecado, aquilo que briga conosco todos os dias, a nossa carne, né? Então, é esse livramento que Deus vai nos dar sempre, né? Se nós estivermos, é claro, entregando, né, o manche, né, nas mãos de Deus, né? A direção da nossa vida nas mãos de Deus. Agora, no momento que a gente diz, não preciso de Deus, aí a coisa complica. Então, irmãos, eu precisei falar sobre esse assunto antes da gente entrar na lição, porque de nada irá adiantar a gente querer obedecer a Deus se nós não entendermos o estrago que o pecado faz na nossa vida, né? A importância de termos comunhão com Deus todos os dias. Então, se a gente não tiver a verdadeira dimensão daquilo que o pecado faz na vida do homem, a gente jamais vai entender, né? Vai conseguir obedecer a Deus. Então, obedecer a Deus é uma questão de entendimento, né? Muitas vezes a gente espiritualiza muitas coisas na nossa vida. A gente precisa entender que a gente precisa usar a nossa mente, né? Usar a inteligência, muitas vezes, para lidar contra o pecado, né? Para lidar contra a desobediência. Nem sempre a nossa espiritualidade, né? E quando eu digo espiritualidade, eu digo muitas vezes religiosidade, né? Nem sempre o nosso conhecimento religioso vai nos livrar dos acontecimentos, vai nos livrar do pecado. Então, às vezes, principalmente a nossa intimidade com Deus, né? Isso é o principal, né? A nossa intimidade com o Senhor é o principal. Então, vamos começar aí. Eu queria fazer uma pergunta e se alguém quiser me responder, mas tem que ser rápido, porque o nosso horário aqui é muito curto, né? Eu vou perguntar uma coisa aí à turma, se alguém quiser me responder, mas tem que ser bem rápido. A pergunta é o seguinte: algum de vocês guarda, ainda nos dias de hoje, alguma tradição herdada, né, de algum familiar ou parente, né? Algum de vocês, alguém, eu tenho essa tradição aqui desde os meus avós, desde os meus pais. Se alguém quiser comentar rapidinho aí alguma coisa, só para ilustrar a nossa aula aqui, fica à vontade, é só abrir o microfone, tá? Um minutinho aí, né, só para a gente poder ilustrar. Alguém? Pode falar. Alguém tem alguma? Eu guardo uma tradição, fala. Fábio, assim, muito antes de me tornar evangélica, de me entregar ao Senhor, é tradição da minha família, desde sempre, nós orarmos antes das refeições, seja onde for. Isso. Então, isso é uma tradição que, desde muito pequenininha, aprendi com os meus avós, com os meus tios, meus pais, e eu mantive isso na minha casa com o meu filho. E aí, depois que eu entreguei ao Senhor, eu descobri que realmente ser grata ao alimento que Deus nos provê todos os dias é tudo, né? E eu já fazia isso sem ser. Então, é uma tradição. Amém. Obrigado, irmã, por essa ilustração aí, por esse comentário. É muito importante o comentário que a irmã fez, esse agradecimento antes das orações, antes das refeições. E muitos cristãos têm perdido essa tradição, né? Têm perdido essa tradição aí que a irmã
comentou que tem na sua família até hoje. Então, às vezes, pequenas coisas a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? Então, é importante, mas tem outras tradições, muitas vezes, que a gente carrega, né? Familiar, que às vezes não são nem cristãs, né? São tradições humanas, né? Coisas que vêm da nossa família, até mesmo dos nossos avós, que tinham outras religiões, nossos pais. Tem coisas que a gente vai, quando caminhando com Cristo, a gente vai entendendo, poxa, eu fazia isso aqui achando que era uma coisa certa, né? E, de repente, Deus nos mostra, isso aqui é uma tradição humana, né? Nada mais do que isso. Então, eu fiz essa pergunta porque hoje nós vamos entender que muitas vezes Deus ele age de forma que a gente não consegue compreender, humanamente falando, né? Às vezes a gente está ali numa caixinha, trabalhando ali dentro de alguns preceitos humanos, e a gente acha que aquilo ali é a forma que Deus tem que agir, né? A gente traz Deus para a nossa religião, né? Muitas vezes nós trazemos Deus para a nossa caixinha, né? Para a nossa maneira de entender as coisas na forma humana. E Deus ele não age dessa forma. Muitas vezes Deus usa pessoas, né? Quantas vezes Deus usou pessoas que nem são evangélicas, né? Quantas vezes Deus usou pessoas que nem cristãs são para poder te trazer um alerta, te trazer uma mensagem. Aí você fica pensando, poxa, como é que aquela pessoa descobriu de mim? Como é que aquela pessoa pôde me dar essa palavra, né? Ou seja, Deus ele usa quem ele quer, Deus usa a forma que ele deseja, né, para poder nos alertar de algo. E Deus usou, nessa lição, nós vamos ver que Deus usou um povo chamado Recabitas. Eu queria trazer, antes da gente entrar na lição aí, algumas características do povo, né? Os Recabitas eram um clã, né, fundado por Recabe, pai de Jonadab. Tá? Esse Jonadab aqui, para aqueles estudiosos da Bíblia, né, não é o Jonadab, o sobrinho de Davi, não. Jonadab é um outro Jonadab. Existe o Jonadab, aquele que era o sobrinho de Davi, né, que estava envolvido naquele episódio do incesto, né, do filho de Davi, e não tem nada a ver. Esse Jonadab aqui, né, pouco se sabe sobre quem eram os Recabitas na Bíblia. As poucas informações sobre essa família estão registradas no capítulo 35. Então, o capítulo 35 de Jeremias é onde estaria registrado a respeito desse povo Recabita. Alguns estudiosos acreditam que Recabe, o fundador dos Recabitas, pode ter sido um queneu, né? Os queneus eram estrangeiros, para você poder entender por que o povo de Israel não considerava os Recabitas o povo como eles, né? Para eles não fazia parte ali do povo escolhido. Então, os queneus eram estrangeiros, aparentados com Moisés através de casamentos. Eles foram adotados pela tribo de Judá e contados entre o povo de Deus. Está lá em Juízes, se você quiser pesquisar depois, está lá em Juízes capítulo 1. Tá? Essa possível interpretação que diz que Recabe pode ter pertencido às famílias de queneus que entravam na Palestina com os israelitas é baseada numa referência no livro de Crônicas, né? Você pode aí anotar, 1 Crônicas 2, versículo 55, depois se você quiser pesquisar. Então, como é que os recabitas viviam, né? As famílias dos recabitas levavam uma vida de austeridade, né? Quem sabe o que quer dizer austeridade? Austeridade significa rigidez, né? Eles eram muito religiosos, eram muito rígidos, eles viviam uma vida de rigidez, de abstinência, né? Então, parece que, num dado momento, o líder dos recabitas considerou que certas práticas poderiam levar o seu povo à apostasia, né, e à imoralidade. Olha a preocupação aí do líder aí dos recabitas, né? Então, ele ordenou que os recabitas retornassem à simplicidade do seu antigo modo de vida nômade, né? Ou seja, ele achou que alguns avanços, né, poderiam prejudicar o que eles tinham aprendido, né, a sua religião. Então, o voto feito por Jonadab dedicava seus descendentes a uma vida com certas restrições. Os recabitas não edificavam casas, eles não fixavam residência, eles habitavam em tendas, peregrinavam pela terra, eles também não plantavam nem faziam sementeiras, né? Os recabitas adotavam a abstinência total de vinho, e dessa forma também não possuíam nenhuma vinha. Ou seja, não corria o risco de cair em tentação, ter uma vinha no meu quintal, vou fazer um vinho, não tinha esse risco, porque eles não plantavam vinho. Então, vale ressaltar que o tipo de vida adotado pelos recabitas fazia parte de uma dedicação voluntária, né? Eles não eram obrigados, né? Eles entendiam o recado da liderança e eles
Faziam porque sabiam, né, da necessidade de se abster. Né? Então, isso significa que as restrições observadas pelos recabitas não eram exigidas pela lei mosaica. Né? Lá em Deuteronômio 6, versículo 10, você confere isso aí. Então, no reinado do rei Jeú, o líder dos recabitas, ele auxiliou o monarca na destruição do culto a Baal. Né? O Jeú, ele acabou com... Jeú, está lá no seu livro lá, vamos acompanhar o nosso livro, na página 67, para poder entender melhor, que povo é este, né? Está lá no seu livro lá. Então, o início de tudo se deu há 200 anos antes dos dias de Jeremias, no reinado sangrento de Jeú, rei de Israel, em 2 Reis 9, 10. Vemos que Jeú matou muitas pessoas para ter o controle absoluto do reino do norte. Ele mandou matar Jezabel e toda a casa de Acabe. Enfim, Jeú queria exterminar todos aqueles que não adoravam ao Senhor, pois, como ele mesmo disse, ele tinha zelo para com o Senhor. Né? Então, o Jeú, ele destruiu, né? Ele acabou com aquele culto a Baal que existia na época de Acabe. Né? Ele destruiu toda a casa de Acabe, matou todos os profetas de Jezabel, matou Jezabel, né? Ele participou da morte de Jezabel. Ou seja, Jeú, ele promoveu verdadeiramente um banho de sangue, né, em Israel naquela época. Inclusive, alguns historiadores dizem que ele passou, a Bíblia mesmo diz, né, que ele passou um pouco dos limites, né? Jeú, ele passou dos limites que Deus tinha estipulado. Deus mandou ele somente exterminar a casa de Acabe, mas não. Ele continuou matando gente lá, matou acho que até 42 parentes aí do rei Acasias. Né? Está lá em 2 Reis essa passagem. Então, Jeú, ele passou até um pouco dos limites. Ele usava, né, essa palavra dizendo, o zelo para com o Senhor, né? É o meu zelo para com a casa do Senhor. Mas isso era só para justificar o banho de sangue que ele deu lá em Israel. Mas, numa dessas campanhas contra os adoradores de Baal, Jeú se encontrou com Jonadab, filho de Recabe. Jonadab, também extremamente zeloso, ele entrou com Jeú na casa de Baal e participou dos extermínios dos adoradores de Baal. Pelo jeito, Jonadab queria que sua fama de zeloso e meadura fosse perpetuada entre os recabitas, seus descendentes, pois ele determinou que guardasse com rigor total algumas leis severas, como não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, página 68 lá. Nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinho alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias. Né? Então, Jeú, ele foi comandante lá militar na casa de rei Acabe, ele assumiu o trono, ele comandou todo esse banho de sangue, e Jonadab, juntamente com ele, né, também participou, e ele fez esse voto aí, né, o líder dos recabitas, né, ele fez esse voto dele se absterem aí do vinho. Então, tudo que sabemos sobre o povo recabita é que era um povo distinto dos israelitas, né, que viviam em Judá. Talvez por sua origem não eram contados como verdadeiros israelitas, mas seu exemplo de obediência, presta atenção, o seu exemplo de obediência à sua liderança serviu de mais um sermão de Deus para o seu povo escolhido, né? Então Deus fez um paralelo, Deus faz um paralelo sobre a obediência à ordem humana e a obediência à ordem divina, né? Para que o povo mais uma vez refletisse sobre as suas atitudes. Lá no quadrinho, lá na página 68, tem um quadrinho lá, Jeremias para hoje, né? A diferença entre os recabitas e Israel. 200 anos obedecendo com rigor a um líder humano, falível, e versus gerações e mais gerações desobedecendo ao Senhor infalível. Que incoerência, né? Está dizendo lá. E você, tem obedecido a Deus ou tem preferido a desobediência? Né? Então, ele faz aí esse paralelo, né? Irmãos, se nós lutássemos contra o pecado para manter a nossa santidade, como lutamos por time de futebol, como lutamos por bandeiras políticas, filosóficas, nós seríamos a igreja mais poderosa da face da terra. Na verdade, às vezes eu fico pensando, eu fico olhando as torcidas organizadas, já pensou se todo esse povo fizesse isso a favor de Jesus, se todo mundo defendesse o evangelho como defende os escudos, né? As ideologias, você imagina como seria a igreja, né? Como seria forte a igreja, na verdade. Então,
a porta de Cristo para o mundo, muitas vezes, é o nosso testemunho, né? E esse povo de Israel era um povo que não obedecia a Deus, né? Então, Deus faz esse paralelo de um povo que não era cristão, que obedecia uma ordem humana durante mais de 200 anos, e um povo que tinha todas as promessas, que tinha um Deus poderoso, que demonstrou por diversas vezes o seu poder, né? E o seu cuidado para com aquele povo, e mesmo assim, aquele povo não obedecia a Deus. Então, às vezes, observamos pessoas não cristãs com mais fé e com mais zelo, né, aos seus, né, entre aspas, né, os seus deuses, do que os cristãos, né? Um exemplo, né, que eu trago aqui é aquele exemplo do centurião, que está lá em Mateus capítulo 8, quando o centurião pede a Jesus que vai curar o seu servo. Jesus diz que iria lá e diz: não, Senhor, basta só uma palavra, né? Eu sou o centurião, se eu dou uma ordem, a pessoa obedece, imagina o Senhor que é Deus, né? Então Jesus diz aquela célebre frase, né? Nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Então, aquele homem era um romano, não era um judeu, e mesmo assim a fé dele em crer que Jesus era Deus era tão grande que até mesmo ultrapassou os israelitas, né, o povo escolhido lá de Deus. Então, muitas vezes a gente faz esse paralelo, né? Pessoas às vezes não são cristãs, não estão na igreja, são pessoas até de outras religiões, mas você vê ali o zelo, você vê o cuidado, você vê a responsabilidade com aquilo que ela acredita, né? Então, Deus, ele observa muitas vezes o coração do ser humano, né? Às vezes a gente julga o exterior, mas Deus, ele olha ali dentro do coração. Então, não adianta nós vivermos nessa terra só para obedecer a homens, para cuidar somente das nossas demandas terrenas, né? Nós temos que ter em mente que o Senhor tem para cada um de nós uma missão, né? Lá em Mateus 5,13 vai dizer que nós somos o quê? O sal da terra, né? Lá em Mateus 5, versículo 14, vai dizer também que nós somos o quê? A luz do mundo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, vai dizer ali, Paulo vai dizer a Timóteo, que nenhum soldado se envolve em negócio dessa vida, nenhum soldado em serviço, né, se envolve em negócio dessa vida. Antes, ele precisa primeiro obedecer e cumprir a ordem daquele que o arregimentou, que é Deus, né? Então, nós entendemos aí que, por exemplo, quando eu olho para os eu sous na Bíblia, né, quando Jesus diz assim, eu sou a porta, aí Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. Aí ele diz assim, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Aí Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E ele diz que é o sal da terra e a luz do mundo. Você não vai ver Jesus dizendo, vós sois a porta, né? Vós sois o pão da vida, vós sois a ressurreição. Não, somente ele tinha essas características. Mas existem dois eu sous que ele divide conosco. Né? Ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, esses dois eu sous, Jesus divide conosco, porque aqui é que é a porta, né, de Cristo para o mundo. É através do nosso testemunho que o mundo vai reconhecer Jesus no nosso caminho. Então, veja a responsabilidade que Jesus compartilhou conosco, né, com nós, a sua igreja. Então, em contrapartida também, nós temos as nossas obrigações terrenas. Precisamos entender que, mesmo sendo cidadãos celestiais, forasteiros nessa terra, temos nossas responsabilidades no plano terreno também. Né? Eu destaquei alguns versículos aqui, sei que a hora está avançada, só para a gente poder entender. Lá em Romanos, queria que você abrisse em Romanos capítulo 13, de 1 a 2. Romanos 13, de 1 a 2. Olha o que diz lá, Romanos 13, 1 a 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso que não existe autoridade, existe a ordenação de Deus. Olha aí, nós estamos pecando nisso aí. Por isso, quem resiste à autoridade, existe a ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Né? Veja como é importante também nós fazermos o nosso papel. Né? Porque Deus é que vai nos dar todas as coisas, não é verdade? 1 Timóteo 2, 1, 2. Se Deus dá autoridade, ele também inspira, né? A verdade é essa. 1 Timóteo 2, 1, 2. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens,
pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Né? A gente já teve uma lição de Jeremias, onde Deus diz para Jeremias: Jeremias, eu não quero que você ore pelo povo, eu quero que você ore pelo mundo. Né? Então Deus estava ensinando a Jeremias que ele poderia sair da caixinha, que ele deveria entender que o plano de Deus ele é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Nós não estamos aqui nessa terra brincando de ser igreja. E muitas vezes nós ficamos fazendo isso, brincamos, né, de ser igreja, mas o diabo ele não brinca de ser diabo. Ele está o tempo todo querendo derrubar, querendo atrapalhar os planos de Deus, né? E muitas vezes ele consegue, não porque ele tem poder de atrapalhar os planos de Deus, e sim porque ele influencia nós como igreja, nós como seres humanos, falhos, e nós muitas vezes perdemos o nosso foco, né? Então, Jesus, lá em João 17,15, ele na relação com Deus, ele vai dizer: Senhor, não peço que o tires do mundo, mas que os proteja do mal. Então, o próprio Jesus disse: eu vou chamar, as pessoas vão se converter, mas eu não quero que isso leve mal para o céu. Eu quero que isso fortaleça eles, porque eles vão precisar continuar na terra para cumprir a nossa missão. Só para terminar, lá em 1 Pedro, lá no finalzinho da sua vida, 1 Pedro capítulo 2, primeiro carta de Pedro, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, olha o que diz: sujeitá-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, fazendo o bem, passais a emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade como capa de malícia, mas como servos de Deus. Olha como é importante o nosso testemunho. Versículo 17: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus, porque isto é agradável, e alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Pois que glória é essa, se quando cometeis pecado, sois por isso esbofeteados, sofrei com paciência. Mas se quando fazeis o bem, sois afligidos, e sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Como é difícil, irmão. Como é difícil viver o Evangelho. Pregar o Evangelho é fácil. Difícil é viver o Evangelho. Então temos que procurar sempre, irmãos, um equilíbrio, né? A vida de oração, leitura da palavra, para que nós possamos entender nossas obrigações terrenas, nossas obrigações como igreja, como povo de Deus. Então vamos voltar à lição. Queria que você abrisse lá em Jeremias, capítulo 35, por favor. Vamos ler alguns versículos aí de Jeremias, capítulo 35. A gente vai começar lá o tópico, né? Tópico 2. A ordem de Jeremias para os recabitas é desobedecida. Então, lá, Jeremias 35, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: a palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Então, tomei a Jezanias, filho de Jeremias, filho de Abazias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maceias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas sobre os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinho, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas e assim obedecemos. E tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, dissemos:
vinde e refugiemo-nos em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Olha que interessante. Então, o povo, a Bíblia não diz, né? Mas com certeza muitos ali daquele povo tinham curiosidade de experimentar o vinho, ainda mais que o vinho era algo muito comum naquela época. Quantos daqueles ali, de repente, não tinham uma curiosidade ou então uma vontade, mas mesmo assim eles obedeceram a uma ordem, né? Obedeceram uma ordem do seu patriarca. Né? E veja o cuidado que eles tiveram para que não caíssem em tentação. Você lembra do episódio lá que nós temos na Bíblia, né? De me fugiu a cabeça aqui agora, do personagem bíblico, né? Mas plantou uma vinha no seu quintal. Alguém me ajuda aí, os professores aí no plantão? Plantou uma vinha no seu quintal, né? E se embebedou, na verdade. Ele caiu em tentação. Você veja o cuidado desse povo aí, e não tinha nem plantações de vinhas, né? Não tinham nem sequer algo que pudesse levá-los a pecar. Ou seja, eles não só evitavam o pecado, mas como eles tinham todo um cuidado para que aquele pecado não acontecesse. Né? E nós, né, fazendo um paralelo, nós como igreja, como servos de Deus, muitas vezes não temos esse cuidado. Às vezes nós dizemos não ao pecado, às vezes nós realmente rejeitamos o pecado, mas não tiramos do nosso raio de ação mecanismos que podem nos levar a cometer esse pecado. Então é preciso que a gente haja com inteligência, não só com obediência, mas com inteligência muitas vezes, saber e conhecer nossas fraquezas, para que a gente não cometa erros muitas vezes. Então, às vezes, tem coisas que nós cometemos, erros que nós estamos sempre falhando, que estão sempre acontecendo, não porque nós não somos espirituais, e sim porque nós não temos usado a nossa inteligência. Né? Então, o que Deus quer ensinar ao povo aqui, Noé, isso, me lembraram aqui, os universitários me ajudaram, né? Então, Noé ele plantou uma vinha no seu terreno lá, e ele se embebedou, ele caiu em pecado, ficou nu, né? Você conhece a história, então ele não teve cuidado, né? Por isso que é muito importante a gente conhecer e saber nossas limitações. Tem coisas que nós, como cristãos, não podemos mais fazer, né? Um grande teólogo, né, chamado John Stott, ele dizia, né? Tem coisas que os cristãos não podem mais fazer, tem lugares que os cristãos não podem mais ir, e tem coisas que os cristãos não podem mais ter, né? E é verdade, irmão. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque somos humanos, né? Nós temos nossas necessidades, mas nós temos que entender que somos o povo de Deus, somos o povo escolhido, somos homens e mulheres escolhidas, não porque somos melhores que ninguém, e sim porque temos uma missão, né? Uma missão de sermos testemunhas de Cristo na Terra. Isso tem atrapalhado muitas vidas, né? Muitos cristãos. Então, Deus ele estava falando, não estava falando de seguir regrinhas. O que Deus quis dizer usando o testemunho desse povo, né? Todo esse acontecimento. Leva o povo lá e oferece vinho a ele. Deus já sabia que o povo ia rejeitar o vinho. Deus queria usar esse episódio para trazer uma mensagem. Que mensagem é essa que Deus queria trazer ao povo? Né? Deus não estava falando de seguir regrinhas. Deus não queria que o seu povo achasse que seguir uma cartilha, a cartilha da religião, era suficiente para justificar o povo diante de Deus. Né? Deus vê o coração humano, irmão. Deus ele estava falando de quê, irmão? Uma palavra muito importante que nós temos esquecido de hoje. Identidade. Deus estava falando de identidade. Né? Tem muitos cristãos, por exemplo, que fazem comparações do evangelho com outras religiões e fica falando mal da igreja, às vezes no WhatsApp, no Facebook, né? Ou seja, trazendo problemas, né, externamente. E isso Deus não se agrada, porque quem disse para você que a igreja é perfeita? Quem falou para você que dentro daquele templo ali tem pessoas perfeitas, né? Somos imperfeitos. Então, tem coisas que nós precisamos entender. Né? Eu vi uma cena dessa novela Jesus, né? Eu tenho acompanhado, eu e minha esposa, onde Pedro ele vê Jesus, né, no telhado, conversando com o pai, e ele se aproxima de Jesus, e eu acho tão bonita essa passagem, porque ele se aproxima de Jesus e começa a se justificar, né? Senhor, me perdoa naquela hora que o Senhor veio falar comigo, né? Você sabe como é que eu sou, né? Eu sou Pedro, né? Eu sou assim meio ignorante, né? Teve uma hora que Jesus ele foi falar com Pedro, e Pedro, meio incrédulo ainda, né? Tratou Jesus com rispidez, e ele tentou se justificar ali com Jesus. Jesus disse para ele: Pedro, eu sei quem você é.
eu conto de ter. Né? Então, achei muito bonito, porque Jesus, ele podia ter repreendido Pedro, poderia ter dito a Pedro, realmente, você foi uma grosseria só. Mas não, Jesus, ele conhecia o coração de Pedro, ele sabia a intenção que Pedro tinha, né, de entender a Deus, de querer seguir a Deus, mesmo com as suas limitações. Então, Deus às vezes faz assim com a gente também. Às vezes nós nos culpamos demais. Nós colocamos fardos em nós mesmos que nem Deus colocaria. Né? Eu lembro também dessa passagem, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então, eu lembro também da passagem entre Jesus e a mulher samaritana, né? Ele não pediu que ela deixasse o seu povo e fosse adorar a Deus no templo, né? A passagem de Jesus e a samaritana é uma discussão ali onde que deve se adorar a Deus, né? Os samaritanos dizem que é na terra deles, os israelitas diziam que era no templo. Então, houve uma discussão ali porque existia uma diferença cultural. Né? Mas Jesus nunca disse para ela, você tem que deixar a sua religião e seguir o judaísmo. Né? Jesus nunca disse isso. Né? Todos nós sabemos que o povo samaritano não era considerado pelos judeus como verdadeiros israelitas. Eles eram, inclusive, eram considerados até mesmo impuros, né, pelos israelitas, por eles serem mestiços. Né? Existia uma barreira cultural entre eles. Mas Jesus ele mostrou que a impureza não estava no ato da comunhão de um israelita com um judeu, e sim estava na vida do ser humano. Jesus ele quebra a barreira do preconceito cultural para salvar o ser humano. Ele diz, olha, mulher, você já teve 4 maridos e esse que você está não é seu. Então Jesus ele traz à tona, né, dizendo, olha, a barreira cultural é o que atrapalha, né, o homem de buscar Deus. Então, ele faz a mesma coisa com Nicodemos, né? Jesus quebra a barreira da lei e da religiosidade para levar o reino de Deus a um doutor da lei. É alguém que achava que conhecia sobre Deus, né? Mas, na verdade, não conhecia nada, né? Porque até mesmo quando Jesus fala de coisas terrenas, ele tem dúvida. Como é que pode um homem voltar ao ventre materno? Né? Jesus fala, você que é conhecido da lei, você não compreende as coisas terrenas, imagina quando começar a falar das coisas espirituais. Então, Jesus, ele até brinca com Nicodemos, traz ali uma ironia, né? Nós, às vezes, achamos que sabemos sobre Deus. Às vezes, nós temos tanta certeza, né, da nossa religião que nós nos achamos super espirituais. E Deus traz, às vezes, uma lição através de um povo que nem cristão era, para mostrar como nós somos frágeis, né? Como nós somos desobedientes, como nós não entendemos a Deus, muitas vezes. Então, Deus estava falando a respeito de identidade. O tempo todo, né, Deus fala de identidade. O tempo inteiro, na lição de Jeremias, né, nas lições de Jeremias, Deus está falando ao povo, cadê a identidade de vocês? Né, quando você vai numa repartição, quando você entra em algum lugar, a pessoa pergunta logo, por favor, a sua identidade. Né? Aí você vai lá, dá a carta de identidade, a pessoa olha a sua foto, vê se é você mesmo, aí olha seu nome, verifica lá os seus dados, né? E se tiver alguma divergência ali com o cadastro, ela vai dizer, olha, isso aqui está uma coisa errada aqui. Né? Então, muitas vezes o cristão, né, e Deus usando lá o povo de Israel, a identidade não estava batendo. Né? Cadê aquele povo escolhido que eu separei? Né? Cadê aquele povo que eu separei para me adorar, para confiar nas minhas palavras? Então, a identidade do povo não estava batendo. O cristão, sem identidade, ele é apenas um ser humano, ele acaba perdendo a sua essência. Né? O povo escolhido por Deus para ser o percursor de uma aliança entre o Criador e a humanidade, escolhido para adorar a Deus, né, estava perdendo a sua identidade. Então, no tópico 3, Jeremias usa os recabitas como exemplo de obediência. Vamos lá em Jeremias 35, versículo 12 a 19. Diz assim... Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Olha aí, Deus já está dando uma palavra dura. Diz o Senhor, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas. Pois até o dia de hoje não beberam, 200 anos obedecendo uma palavra humana. Antes, obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes,
Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara. Mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que farei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não me responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Então veja a indignação de Deus, né? Uma palavra humana obedecida por pessoas há 200 anos. Né? E Deus que fala ao seu povo desde a queda de Adão, né? E mandou vários profetas que mandaram até no dia de hoje, até o próprio Cristo, né? Pisou na terra e o seu povo escolhido não quis receber. Então essa é a indignação de Deus, né? Deus, ele é longânimo, irmãos, e tardio em irar-se, mas não quer dizer que não há um prazo para que o propósito de Deus se cumpra na terra, né? Deus não está sujeito a uma religião, Deus não está sujeito a um ser humano, por mais santo que ele possa ser. Todas as nossas ações, pensamentos, preste atenção nisso, todas as nossas ações, pensamentos vão ter uma consequência, sejam elas boas ou ruins. Né? Como diz sempre, né? A fatura o dia sempre chega, não é verdade? Então, os recabitas, que não eram o povo escolhido e separado de Deus, escolheu bênção. Né? O povo de Israel, mesmo com toda a sua religião, promessas, templos, não conseguiu escapar do domínio de Nabucodonosor. Precisamos separar a religião, irmão, do nosso coração. Né? Só Deus pode habitar no coração do homem. Né? Então, no tópico 5, de lá, que povo fanático é esse? Não sabemos se os recabitas ficaram intrigados em entender a aplicação feita por Jeremias. E nós? Como reagimos ao texto? Em lições anteriores, extraímos do comportamento de pessoas como Zedequias, Obed-Meleque, povo de Judá, possíveis lições sobre a nossa atitude. Falamos a respeito dos problemas decorrentes de um líder vacilante e omisso, da necessidade de ter coragem para ser diferente, da possibilidade de desenvolver um caráter sólido. Acima de tudo, falamos sobre a importância de o povo de Deus guardar a aliança do Senhor, né? Então, nós estudamos até essa lição, acho que, se não me engano, acho que foi eu que apliquei essa lição, falamos sobre os escravos, né? Obed-Meleque era um estrangeiro, né? Mas ele foi solícito à dor do profeta Jeremias. Lembra quando o profeta Jeremias foi jogado numa cisterna? Né? E todo aquele povo, né? Principalmente o rei Zedequias, né? Que era um rei omisso, um rei inconstante, né? Zedequias, ele era um político, né? Ele queria ficar bem com todo mundo, mas ele esquecia de que obedecer a Deus não é fazer política. Obedecer a Deus, muitas vezes, é até ser mal interpretado, mas é cumprir aquilo que tem que ser cumprido. Né? E Obed-Meleque, né, que era um estrangeiro, não era um israelita, e assim mesmo ele ficou solícito aí à dor do profeta, foi lá e auxiliou o profeta. Né? Então, muitas vezes, pessoas que não são, que não eram para ser, né, estão ali, né, fazendo a coisa certa, porque Deus, ele vai além de uma religião, Deus vai além de um determinado, uma coisa externa, né? Nós analisamos muitas vezes as situações pelas externas, pelas coisas de fora. E Deus, ele é aquele que entende o coração. A religiosidade é uma coisa, irmão, e a espiritualidade é uma outra totalmente diferente. Nós não podemos confundir a religiosidade com a espiritualidade. Né? Eu lembro de um acontecimento que teve comigo na igreja muito tempo atrás, né? Onde eu estava num posto dentro da igreja, cumprindo uma missão ali dentro da igreja, num posto, né? E uma pessoa precisava de oração. E eu tive que, claro, atender essa pessoa, porque orar por um ser humano é muito mais importante que a gente ficar em pé em algum lugar para cumprir uma missão que todos podem fazer. Né? E eu fui lá, orei por aquela pessoa, né? Atendi,
e a liderança ali que estava não entendeu, ficou chateado por eu ter abandonado o posto. Com certeza eu poderia ter, devido a eu ter abandonado o posto, né? Mas eu pedi alguém para ficar no meu lugar. Mas mesmo assim ele se indignou porque eu abandonei o posto. Só que ele não entendeu que a prioridade era o ser humano, era a oração, né? E eu disse para ele, olha, Jesus não morreu por regras, Jesus morreu por pessoas, né? Então a gente vai entender que mesmo que existam regras, a gente precisa discernir o momento certo, a gente ter flexibilidade, né? Nós não podemos ser rígidos, endurecidos na nossa religião a ponto de não entender que Deus está dando um recado, né? O pecado por si só ele não tem poder, irmãos, para nos levar ao inferno. Mas a incredulidade que a religiosidade nos impõe, essa sim jogará muitos no inferno, né? Então nós precisamos entender, como na lição anterior a gente falou sobre isso, a reputação ela é um esforço que nós fazemos, né, para manter as aparências diante dos homens. Já o caráter não. O caráter é o que nós somos de verdade. É o preço que nós pagamos para manter nossa integridade diante de Deus, né? Muitas vezes, para manter nosso caráter, a gente vai ser mal interpretado. Muitas vezes, a nossa reputação não vai ser tão positiva, né? Quando a gente deseja fazer a vontade de Deus. Então, os recabitas, eles eram fiéis aos seus preceitos e votos, mas agiram com flexibilidade e sabedoria diante da ameaça que estava para acontecer ali, né, com a invasão de Nabucodonosor. Lá no segundo parágrafo que a gente acabou de ver lá, na página 69, está dizendo lá, mas os recabitas, com seu rigor moral, sua inflexibilidade. Mas, e os recabitas, com seu rigor moral, sua inflexibilidade? Seriam eles um exemplo bíblico de fanatismo religioso, de algo a ser evitado a todo custo? Sem dúvida, a linha entre manter princípios e ser exagerado é tênue, né? É o que eu estava acabando de falar. Eu estava num posto, cumprindo uma obrigação, mas eu entendi que atender aquele ser humano em oração era mais importante. E eu pedi para uma pessoa ficar. Só que o irmão que estava ali comigo não entendeu o recado, porque ele foi inflexível, né? Ele deixou que a sua religião ultrapassasse os limites, né, da espiritualidade. Então, eu destaquei aqui, né, um exemplo, essa pandemia está servindo para muitos cristãos avaliarem o seu cristianismo, né? Quantos de nós estávamos tão ativos na igreja, com ativismo muito alto, muito grande, né? Quantos de nós aí, nem mesmo a nossa família estava dando atenção, né? Mas a gente estava fazendo coisa para Deus. Mas só que a gente esquecia de Deus e dos nossos familiares, porque a gente estava fazendo coisa para Deus. Então, a nossa religiosidade não pode ultrapassar a nossa espiritualidade, né? Vale observar como até a inflexibilidade dos recabitas tinha limites. Olha o que aconteceu com o povo recabita. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. A situação dramática exigiu uma mudança de mente. Olha aí. Princípios herdados nunca são iguais aos mandamentos de Deus. Assim, é preciso aprender a distinguir entre o que não muda nunca e as coisas que são perfeitamente negociáveis. Então, o povo era um povo religioso. O povo recabita tinha lá o seu mantra, né? Tinha a sua ordem dada pelo seu líder, mas quando eles se viram diante de uma situação, eles logo foram flexíveis. Olha, se eles batessem de frente com Nabucodonosor, seriam destruídos. Então, eles tiveram que mudar, ter uma atitude diferente. Olha, vamos nos refugiar, não vamos bater de frente, que essa não é a hora, né? Nem essa é a vontade de Deus para a nossa vida agora. Então, eles foram flexíveis. Né? Você vê aí, quando indagam de vídeo, dizendo que é certo pagar imposto, né? Os romanos estavam extorquindo lá os israelitas com aqueles impostos altíssimos, e o fariseu querendo testar Jesus, né? Pergunta: é lícito pagar imposto? Porque ele sabe que se Jesus dissesse que não, Jesus poderia ser acusado de ser contra Roma, né? De não querer pagar imposto. E se ele dissesse que sim, ele poderia também estar indo de contra a sua religião. Estava permitindo que aqueles abusos continuassem sendo feitos. Então, na verdade, era uma pegadinha, né? Mas Jesus, muito inteligente, disse: olha, de quem é a foto que está nessa moeda aí? Né? E aquele
homem disse, olha, a foto é de César. Então, né, dá aquela frase célebre, né? Então, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, Jesus ele foi flexível, ele foi equilibrado, né? Ele não colocou seus ideais humanos à frente da sua espiritualidade, né? Ele foi equilibrado e disse, olha, a gente tem que fazer a nossa obrigação com Deus e também cumprir as nossas obrigações com os homens, né? E para nós caminharmos para o final aqui, o quinto tópico diz assim, aprendendo com a maneira de ser da própria Bíblia, né? Antes de partirmos para uma reflexão sobre o que aprendemos dos recabitas, vamos parar um pouco e meditar, porque o capítulo 35 está bem ao lado do capítulo 34. Todos nós lembramos da lição que nós estudamos no capítulo 34, foi aquela lição dos escravos, né? Que Deus manda o povo de Israel liberar os escravos, e eles chegam a fazer um voto, Senhor, nós vamos obedecer ao Senhor, vamos liberar os escravos, mas a lição vai nos trazer dizendo que eles recuaram, e eles não cumpriram os votos, né? Então, o episódio do capítulo 35 antecedeu o capítulo 34, que relata uma infidelidade cínica praticada pelo povo de Deus. Eles despediram seus escravos, uma atitude cínica, em harmonia com a lei de Deus. Mas voltaram atrás, se arrependeram e fizeram voltar os servos e servas. Foi infidelidade ao Senhor, e Deus não se agradou. Ou seja, era melhor que ninguém tivesse feito o voto, não é verdade? Então, o povo recabita é um povo que obedeceu uma ordem humana durante 200 anos ou mais, né? E o povo de Israel é um povo que fazia votos e quebrava constantemente os seus votos. Então, essa é a indignação de Deus. Como pode vocês, um homem falho, dar uma ordem e o seu povo obedecer? E eu, que sou um Deus infalível, Deus que está sempre com vocês, que está sempre sendo longânimo, perdoador, né? Um Deus que sempre compreende a dor de vocês. Né? E eu tendo que toda hora trazer uma lição, toda hora usar o profeta, e mesmo assim você não entende. Essa é a indignação de Deus. Ou seja, o capítulo 35 é um contraste total. Ali, em vez de infidelidade cínica, há um povo de princípios que não se desvia do caminho estabelecido. Da maneira como os capítulos estão dispostos em nossa Bíblia, o cinismo e a infidelidade do primeiro grupo ficam em destaque por causa da fidelidade do segundo grupo, aos princípios. A constância dos recabitas brilha como uma joia preciosa quando comparada à sujeira do primeiro grupo, né? Jesus trouxe até uma parábola, a parábola do samaritano, né, para explicar essa situação. Né? Passou o religioso, passou lá o sacerdote, né, olhou lá o homem caído, e não, mas estou atrasado para o culto, né, foi embora. E uma pessoa, um samaritano, né, um povo que os judeus não consideravam, foi justamente aquele que ajudou, né, aquele homem. Só que a gente precisa entender o seguinte, Deus ele traz essas comparações, né, para a gente achar que não, então o povo recabita está totalmente certo, né? A gente então, a igreja tem que mudar. Não, quando Deus permite algumas situações como essa, é para nós refletirmos nas nossas atitudes, é para nós corrigirmos a nossa rota, né? O nosso rumo. O tópico 5, nós acabamos de ler, os israelitas não cumpriram o seu voto diante de Deus. Mas por que os israelitas não cumpriram o seu voto diante de Deus? É uma palavra que falta muito na nossa vida, que significa reverência. Né? Os recabitas, eles tinham reverência à palavra do seu líder. Né? Eles entendiam a importância de obedecer aquela palavra. Nossa desobediência, irmãos, muitas vezes se dá por não conhecermos e não confiarmos no Deus que temos e na sua palavra. Né? Então, e também existe uma dificuldade de nós entendermos a Deus como Pai. Né? Às vezes nós entendemos Deus como Senhor, mas não entendemos Deus como Pai. Né? Talvez por causa da nossa experiência, muitas vezes negativa, com nossos pais terrenos, né? Ou porque nós perdemos nossos pais, às vezes muito cedo. Isso dificulta muitas vezes entendermos Deus como Pai. Né? Só que esse Pai que Deus é para nós é um Pai infalível, é um Pai que nunca desiste do seu filho, que nunca rejeita, né? É um Pai que está sempre querendo trazer o seu filho para perto de si. Nada tem a ver com o pai terreno que é falho, que muitas vezes não ouve o seu filho, que às vezes é imparcial, que é parcial. Deus é imparcial. Né? Então, para nós terminarmos a nossa lição, no tópico
6, né? Oi? Tá. Tópico 6. Para começar, vale salientar que o texto bíblico não opina acerca das leis dos recabitas. Se a vida de nômade é preferível à vida de moradia fixa, se é melhor cuidar de gado do que lavrar a terra. Além disso, a Bíblia sempre deixa claro que obedecer a Deus é infinitamente mais importante do que obedecer ao homem, por mais rigoroso e ortodoxo que este seja. Mesmo assim, há o que aprender com o episódio, né? Tantas e tantas vezes nos dispomos a manter certos costumes somente por causa da tradição, como fizeram os recabitas. Quanto mais devíamos estar dispostos a guardar com rigor a lei eterna do nosso Deus. É fácil esquecer os votos e as promessas feitas. Qualquer desculpa serve. Falta-nos a persistência dos recabitas. Hoje é comum alguém se impressionar com a ordem de um grande líder. Mas o fato de um maravilhoso profeta como Jeremias ou um pastor evangélico estar exigindo algo, jamais quer dizer que temos que negar os nossos princípios e abandonar nossa palavra empenhada. Com facilidade, somos induzidos a crer que a inflexibilidade, o rigor moral, é o pior de todos os pecados. Hoje, a moda é insistir que precisamos ter jogo de cintura, né? Que temos que tomar cuidado com isso, né? Para entender que os tempos são outros, que não é possível levar a vida do jeito antigo e seguir padrões de comportamento tradicionais. Será? Os recabitas sabiam viver como um grupo coeso, possuidor de uma identidade especial, que os distingue de todos os demais. Enquanto isso, muitos crentes parecem não ter noção do que é solidariedade conjunta. Então, os recabitas não foram influenciados pelas mudanças e acontecimentos externos. A cultura de outros povos, né? A crise política que Israel estava vivendo, a iminência de uma guerra, de uma invasão por parte da Babilônia, né? Isso não foi suficiente para que os recabitas eles mudassem de atitude, que eles perdessem a sua identidade. Foram obedientes, distintos, mantiveram aquilo que os destacava dos demais, né? A sua identidade, ou seja, algo que o povo israelita tinha perdido e a sua ruína estava sendo eminente por causa disso. Nós, como igreja do Senhor, precisamos, irmãos, entender que somos quem somos nós diante de Deus, né? E quem devemos ser diante dos homens. E qual a nossa missão? Precisamos resolver o problema da nossa identidade. Para nos mantermos firmes e de pé, precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos e que nos resgatou das trevas, né? Então, é importante a gente entender o Deus que nós servimos. É importante, a gente aprende muito com essa lição, né? Quando a gente viu um povo que não era considerado um povo escolhido, mas que uma atitude, né? Era uma atitude que o povo escolhido deveria estar tomando, né? Imagina, obedecer a um homem, a uma palavra humana, e o povo não obedecer a palavra de um Deus perfeito, né? O Deus estava sempre ali com eles. Então, essa é a lição que Deus estava trazendo aqui para o seu povo. Eu queria abrir aí